Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Tanto a reforma da Previdência Geral quanto a dos militares, enviadas pelo Palácio do Planalto, já estão na Câmara dos Deputados. O caminho para uma eventual aprovação é longo. Debates e votações na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Mérito e, então, debates e votações, tanto no plenário da Câmara quanto no plenário do Senado. E as reformas têm se mostrado bastante polêmicas. Por exemplo, a reforma dos militares inclui uma reestruturação de carreira com aumento salarial. Quem conversa comigo sobre a reforma da Previdência é o deputado Luiz Carlos Mota, do PR de São Paulo. Eu sou Aline Machado e você está no Palavra Aberta. Deputado Luiz Carlos Mota, é um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta, conversando então sobre reforma da Previdência. Alguns especialistas dizem que, na comparação, a reforma dos civis ficou mais rigorosa do que a dos militares. O que o senhor acha? Olha, primeiramente, obrigado por essa oportunidade da gente falar um pouquinho da reforma da Previdência. Eu que fui eleito pelos trabalhadores, sou presidente da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo, então realmente é um tema muito importante para os trabalhadores, principalmente urbanos. E a gente acha que essa reforma tem que ter alguma readequação. Do jeito que ela está, a gente tem conversado bastante com os parlamentares e ela traz muitos prejuízos para os trabalhadores, né? Você vê, tanto para os rurais quanto para os professores e principalmente os trabalhadores urbanos. Deputado, a gente tem algumas questões aqui, por exemplo, o presidente falou, inclusive, foi criticado por integrantes do próprio governo, que ele poderia já negociar uma redução na idade mínima. O texto propõe idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens com contribuição de 20 anos. Essa é uma tentativa que o Congresso deve fazer? É uma tentativa. Eu acho que essa questão da idade, de 62 para mulheres e 65 para homens, e aumentou a questão dos rurais 60 anos, professores também 60 anos. Só que o problema está na questão da contribuição também. Para você ter uma aposentadoria hoje completa, além dos 62 e dos 65, você precisa ter 40 anos de contribuição. Então, realmente é complicado. E as alíquotas, fora as alíquotas que aumentam. As alíquotas. E aí tem essa questão de você, se você ficar desempregado nesse período, 45 anos ou 50 anos, nós não temos uma política de emprego para que esses funcionários com idade avançada tenham uma qualificação de trabalho e entrem no mercado de trabalho. Então, você ficar 2 ou 3 anos sem contribuir, como você vai contribuir se você está desempregado? Então, isso vai aumentando o seu tempo de aposentadoria. Então, aí mulher vai ter que se aposentar com 100 anos e o homem com praticamente 105 anos. Então, realmente, essa questão é uma das questões que a gente tem que melhorar, temos que discutir bastante dentro do Congresso Nacional, né? Tem a questão também dos trabalhadores que são aposentados, que já estão aposentados hoje. Se eles forem mandados embora, eles perdem os 40% de multa do Fundo de Garantia. Então, isso é prejuízo para os trabalhadores que estão hoje na ativa. Então, tem muitas questões que precisam ser modificadas. A questão do BPC também, que é uma questão... Benefício de prestação continuada que atende pessoas vulneráveis. Hoje, a pessoa com 60 anos tem o direito de receber, no mínimo, um salário mínimo. E com a nova reforma, a pessoa com 60 anos, me parece que recebe só R$400 e com 70 anos que ela começa a receber o salário mínimo. Então, são questões que também precisa ver. A questão do trabalhador rural, a questão do professor. Então, e essas são algumas questões que nós temos que discutir bastante aqui dentro do Congresso. E, logicamente, que nós temos a consciência de que o país precisa de uma reforma da Previdência urgente. Então, nós precisamos ter essa consciência que nós temos que adequar a essa reforma para que o país continue a progredir e continue tendo condições de pagar as aposentadorias. Falando sobre o BPC, pela proposta, é a aposentadoria por incapacidade? Não. O BCP é a questão benefício do benefício de prestação continuada para idosos de 60 a 70 anos, né? Uhum. O BCP, ele é pago para pessoas com deficiência, sem limite de idade, idosos a partir de 65 anos. Hoje é 60. Pela proposta, iria para 65 anos. Não, pela proposta, ele continuaria no 60, só que com o valor de R$400, né? Seria praticamente 40% do salário mínimo. Acima dos 70 que
seria o O salário valor mínimo. subiria para um salário Isso. mínimo. Em relação, por exemplo, à aposentadoria que eu mencionei aqui antes do BPC, que é a aposentadoria por incapacidade. Por invalidez, ela cai 60%, ou melhor, ela ficaria 60% do que é hoje. Entendeu? Também diminuiria os valores. Então, nesse rol de pessoas vulneráveis, o senhor acredita que haveria bastante emenda parlamentar? Eu também acho que aí, e a consciência do governo é que nós temos que mudar isso daí, né? Eu acho que aí daria para negociar. E essas questões que a gente tem que mudar, e eu acho que se mudar, eu acho que o Congresso, né, consciente do jeito que é, nós temos hoje, e eu estou nessa vinda, né, com praticamente mais de 240 deputados novos, né, que estão com bastante vontade de que o país dê certo, que a gente continue com o desenvolvimento, que começamos a gerar mais empregos, né? Isso é muito importante. Essa reforma é de essencial importância, além da reforma tributária, que eu acho que tem que vir em seguida e alavancar essa questão da geração de emprego no nosso país. Deputado Luiz Carlos, em relação à aposentadoria dos militares, né? A gente falou sobre o regime público e privado, mas em relação à aposentadoria dos militares, há críticas de que realmente essa reforma seria mais leve, né? Atendendo à base tradicional militar do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que, como o presidente disse, o Paulo Guedes também disse em todas as entrevistas, que agora é hora de todo mundo se doar um pouquinho. Acho que tem que pegar, né? Eu acho que o militar tem que ter essa consciência, que tem que abrir mão de algumas coisas. E eu acredito que isso também, eu acho que bem conversado no Congresso Nacional, pelos representantes e as lideranças, né, dos militares, nós vamos chegar a um consenso e, logicamente, que vai entrar também junto com a reforma da Previdência aqui no Congresso e apoiaríamos, né, e aprovaríamos as duas com as modificações que têm que ser feitas. Deputado, já no finalzinho da nossa conversa, eu queria falar também sobre sua atuação na comissão mista que vai analisar uma medida provisória importantíssima e polêmica que acabaria com o desconto em folha do imposto sindical. Qual é o seu posicionamento? Olha, eu acho que o governo, no começo do carnaval, né, no primeiro dia do carnaval, no primeiro de março, editou essa medida provisória que não tinha, eu acho que veio numa hora errada, né, pegou todos os parlamentares de surpresa, pegou todas as entidades, né, tanto sindicais, patronais, como entidade de trabalhadores, com essa medida provisória. Eu acho que a medida inconstitucional, né, eu acho que fala o recolhimento das contribuições através de boleto bancário. Eu acho que nós estamos conversando muito aqui na casa. Eu acho que essa comissão formada, né, por 13 parlamentares e 13 senadores, nós vamos discutir bem ela e eu acredito que a gente convence, né, o governo a retirá-la ela e vamos conversar melhor. Eu acho que isso tem que vir não como medida provisória, mas num projeto de lei onde a gente tem a oportunidade de discutir melhor aqui dentro da casa. Que os sindicatos eles ficariam sem verba para funcionar, para fazer as atividades. O cidadão tendo que pagar, pegando, imprimindo o boleto, indo até a agência bancária, isso diminui. E a Constituição diz, né, que é lei ser descontado na folha de pagamento. E se eu tenho o direito de falar o que eu quero que desconto na minha folha de pagamento. Não é o governo que tem que intervir nisso, né? Porque se fosse para o governo, eu também não gostaria que descontasse da minha folha de pagamento o imposto de renda, né? A questão do INSS. Então, acho que são coisas que nós temos que ter coerência e está na Constituição, está na CLT, né? Que o empregado autorizando, você pode descontar, como pode descontar o empréstimo consignado, né? Então, acho que é uma questão que foi feita sem pensar e sem ver as consequências. E o pior, essa medida provisória, ela é bem grave, porque tem um artigo dela que diz que na desobediência dos dirigentes sindicais, tanto de empregados como de patrões, ela pode ser criminal, pode prender o dirigente sindical e fechar a instituição. Então, eu acho que ela é muito radical, eu acho que tem que ser melhor conversado e não é através de medida provisória. Eu acho que é de um projeto de lei onde a gente tem a oportunidade de discutir melhor dentro da casa essa questão dos boletos bancários. Mas o senhor apresentou 6 emendas a essa medida provisória? Sim. Todas relativas ao desconto em folha que seria feito por boleto. E dentro da medida provisória também ela não respeita as convenções que são feitas, entendeu? Então, se o patrão e o empregado discutir, os sindicatos discutiram uma convenção coletiva, ela tem que ser respeitada. Onde tem cláusula, né? E temos a reforma trabalhista que foi aprovada no ano passado, que fala que o negociado, às vezes, vem acima do legislado, né? Então, eu acho que o governo tem que pensar nessas questões e, com certeza, eu acho que também a gente vai ter esse diálogo, né? Os parlamentares hoje estão bem afim de diálogo com o governo e nós vamos chegar a um consenso. Deputado Luiz Carlos Mota, do PR de São Paulo, foi um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta e boa sorte no seu mandato. Obrigado, Aline, obrigado ao programa Palavra Aberta. Estamos sempre à disposição de vocês para esclarecer, né? E também essa oportunidade de a gente falar um pouquinho para os nossos
eleitores, né, a população em geral, do trabalho que a gente está realizando aqui dentro da casa. Muito obrigada. Eu conversei então com o deputado Luiz Carlos Mota, do PR de São Paulo. Este programa você pode assistir também na internet. Eu sou a Aline Machado e este foi o Palavra Aberta. Até a próxima edição.